Quem já fez qualquer viagem internacional sabe bem o que eu vou dizer agora. A cena é quase o ritual de passagem da classe média brasileira, né? Após horas de voo, o retorno ao país não é somente o cansaço da viagem, mas é uma ansiedade muito peculiar e difusa. Enquanto o desembarque em aeroportos de nações desenvolvidas costuma ser uma triagem voltada para a segurança pública, focada em interceptar drogas, armas, tráfico ilícito e ameaças à integridade nacional, o portão de chegada brasileiro expõe uma prioridade completamente diferente. Ali, o temor do viajante não é a criminalidade, mas a balança da alfândega e o rigor implacável sobre a cota de compras. E esse contraste sintetiza um problema estrutural e filosófico muito mais profundo: a natureza da relação entre o Estado e o indivíduo do Brasil. Como nos lembra o debate econômico maduro desde Adam Smith e sua obra Riqueza das Nações, ainda no século XVIII, a tributação é o preço da vida civilizada, o financiamento necessário para estradas, hospitais, seguranças e justiça. A celeuma aqui, gente, é o modo como esse pacto é operado e na hierarquia de valores que ele revela. Observe o seguinte: em democracias onde o foco alfandegário recai primordialmente sobre o contrabando perigoso e o crime organizado, o Estado atua como guardião da ordem pública, já que o maior dos bens juridicamente tutelados é a vida, ou melhor dizendo, a saúde coletiva e a segurança nacional. Não é isso? No modelo brasileiro, por outro lado, a máquina pública parece operar sob uma lente contábil defensiva e opressiva. O viajante que traz um notebook de uso pessoal ou um aparelho celular ligeiramente acima do teto de isenção é recebido muitas vezes não como um cidadão que retorna ao seu lar, mas como um potencial infrator da ordem fiscal. Aliás, na visão do governo brasileiro, todo brasileiro é um sonegador, falsário e bandido, por definição. Esse é o pressuposto do qual parte o nosso governo, na imensa maioria das vezes. Essa inversão de prioridades gera um desgaste cívico imensamente custoso. O Estado gasta uma quantidade descomunal de capital político, humano, tecnológico para policiar o consumo individual de fronteira, enquanto as redes complexas e enormes de lavagem de dinheiro, grandes sonegadores corporativos e desvios estruturais de recursos públicos encontram malhas burocráticas infinitamente mais fáceis de burlar. Há uma dissonância cognitiva evidente. A vigilância aperta-se sobre o elo mais fraco da cadeia econômica, enquanto o grande crime sistêmico navega com relativa folga. Outro aspecto dessa dinâmica é a presunção de culpa que impregna o sistema tributário nacional. Como eu disse agora há pouco, todo o imenso arcabouço legal e a postura fiscal brasileira frequentemente partem de uma premissa implícita e perversa, né? O contribuinte é um sonegador em potencial que ainda não foi pego. Essa desconfiança institucional corrói o tecido moral da sociedade. Quando o cidadão percebe que o sistema é punitivo, opaco e excessivamente oneroso, especialmente na tributação do consumo, que penaliza de forma desproporcional as rendas mais baixas, o cumprimento da lei deixa de ser um ato de consciência cívica e passa a ser visto como um exercício de sobrevivência contra a sanha arrecadatória do Estado, no qual a burocracia parece existir para si mesmo, transformando o ato de produzir, circular e consumir em um percurso minado de obstáculos. O crime imperdoável na prática diária da fiscalização muitas vezes parece ser menos a transgressão à moralidade pública e mais a omissão do quinhão estatal sobre qualquer transação. E tem mais, pessoal, há ainda um paradoxo que corrói a legitimidade fiscal do país, que é o abismo enorme entre o sacrifício imposto ao contribuinte comum e o destino dado a esses recursos. Enquanto a sociedade é esmagada por uma das cargas tributárias mais pesadas do mundo ocidental, se não for maior, penalizando ferozmente o consumo e a renda para sustentar o cofre público, o retorno em serviços essenciais é ridículo e vexatório. Essa sangria diária alimenta uma engrenagem perversa marcada pela ineficiência estrutural, gastos desmedidos e irresponsáveis nas esferas federal, estadual e municipal e por escândalos, claro, de corrupção desenfreada que desviam somas bilionárias de hospitais, escolas, infraestrutura, previdência, etc. No fim, o cidadão percebe que o imposto extorsivo que paga não serve para financiar um estado de bem-estar social eficiente, mas sim para retroalimentar uma
máquina pública mastodôntica, burra, opaca, perdulária, onde o desperdício institucional e o desvio de verbas funcionam quase como políticas de Estado. E como se não bastasse tanto escárnio ao cidadão comum, todo mundo sabe, na real, que bagagens de atleta famoso, artista em carreira internacional, político e ministro do STF jamais são revistadas, o que causa ainda mais revolta ao brasileiro, já que contraria frontalmente o princípio consagrado da isonomia. Um país que deseja ser próspero e competitivo globalmente não pode tratar o seu próprio cidadão como um contrabandista maligno sob suspeita permanente. As energias institucionais precisam ser redirecionadas. O foco da segurança e da fiscalização alfandegária deve convergir para o combate ao crime organizado, corrupção sistêmica, tráfico de substâncias ilícitas e armamentos. Enquanto a máquina estatal continuar a enxergar o indivíduo primordialmente como uma fonte de extração fiscal a ser constantemente espremida até o seu limite, o abismo entre a sociedade e as instituições continuará a se alargar. A soberania de uma nação mede-se não pela eficácia com que ela taxa o bem de uso do seu cidadão no aeroporto, mas pela capacidade de garantir que a lei sirva à liberdade, à segurança, à igualdade e ao desenvolvimento humano, e não a um apetite arrecadatório desmedido e que financia um Estado incompetente, imoral, hipertrofiado, irresponsável, ímprobo e, não menos, corrupto.